Olá, príncipes e princesas, tá tudo bem aí, gente? Olha, aqui também tá muito calor, os vizinhos resolveram pegar um gerador de luz aí que faz um barulho muito grande, como se tivesse algum ventilador por aqui ligado, mas vocês não reparem o barulho não. Eu vou compartilhar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do 19 em diante. O Senhor diz aqui: o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela vida. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores. Então, gente, vamos dar uma pausa aqui. A gente vê agora, ser de Deus é ser rico. É isso que estão pregando por aí. Está agradando a Deus? Não, não está. Porque em nenhum lugar da Bíblia Jesus prometeu riqueza terrena. Ah, mas então para ser de Deus tem que ser pobre? Tem que ter uma vida vergonhosa? Não! Claro que não! Tem ímpio rico, tem cristão rico, tem ímpio pobre, tem cristão pobre, ricos e pobres em todos os lugares da sociedade. Mas o que é errado é pregar que Jesus dá riqueza. Não, quem prometeu riqueza, olha aí todas as glórias do mundo, te darei se prostrado me adorares. Então, tem muitos pregadores, muitos cantores se dizendo cristãos e estão dobrando os joelhos para as glórias desse mundo. E não é isso que Jesus ensinou para gente, de jeito nenhum. Ele está falando aqui o olho mau. Quando é que você tem o olho mau? Quando você não se contenta, você não se alegra com a bênção do outro. Você fica triste, você quer o que o outro tem, você não está feliz com nada do que é teu. Você tem uma inveja terrível. Onde você bate o olho, seca a pimenteira, terrível. Sabe, o teu olho é bom quando você vê beleza, quando você exalta o outro, quando você bota para cima. Então, quando você quer botar todo mundo para baixo para você reinar absoluto, sabe, isso é o olho mau de uma alma má, perversa. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É isso. Exatamente o que Deus quer fazer, a gente entender. E aí comigo eu estava uns dias aí um pouco preocupada, meu Deus, como é que vai ser agora, sabe, questões de políticas. Então eu ficava preocupada assim, meu Deus, como é que vai ser agora os países que entram nesse segmento comuna, todo mundo passa aperto, crentes, não crentes e tal. Aí eu falei isso esses dias, né? Um casal de rolinhos vieram fazer ninho ali
e eles vinham e vinham, iam e vinham o tempo todo assim, e não faltou nada, eles nasceram, bateram asas, foram embora. E daí eu fiquei assim, puxa, eu tenho que tomar vergonha na cara. Quando a gente dá muito lugar à ansiedade, nós estamos dizendo entre linhas para Deus que não estamos acreditando que Ele vai suprir a gente. Essa frase não é minha não, tá? Eu vejo muitos pregadores bons. Aí, é lógico. Só não lembro quem eu vi falar isso, que eu assisto muitos pregadores. Então, estava falando isso, acho que foi uma frase no Instagram. E é isso, sabe? Eu até botei na minha comunidade. Quando você dá lugar à ansiedade, significa que você acha que Deus não vai cumprir a parte dele. Então, é treino. Sabe, se eu quiser ter músculo, se eu quiser ficar toda durinha, eu não tenho que treinar pra caramba e comer o que é certo, que dá massa muscular, batata doce, frango, ovo cozido e tal, tudo que o personal falar. Por que no meu espírito eu não vou fazer treinamento? Eu tenho que fazer treinamento, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que meditar na palavra. Ah, olhar as aves do céu, então pronto. Já que é Jesus mesmo que está falando, eu vou trabalhar para quê? No pensamento não é esse. E como tem se multiplicado os vagabas, os vadios da fé, tá? Jesus que ensinou que eu não tenho que fazer nada. Não, tem que interpretar direito. Sabe? Quem não trabalha também não coma. Isso é o que a Bíblia está dizendo aqui. Então agora virou tão fácil sentar, liga a câmera aqui e me dá o Pix, me ajuda, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, tenho que pagar meu cartão. Poxa. Então, gente, a gente tem que prestar atenção nas coisas. Então vamos lá. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Não pode. O Criador, o Eterno, o Altíssimo, já desenhou o meu jeito, desde antes lá de meu pai conhecer minha mãe, essa pessoinha aqui já estava escrita lá, que ia nascer tal dia, com 1,56 m de altura, bege, e assim assado, chata. Não é verdade? Você também, isso não é uma exclusividade minha não, você também já foi planejado, foi desenhado pelo Pai há muito tempo. O que mais ele diz aqui? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Fase ruim todo mundo tem nessa vida. Uma hora a gente tem muita coisa, outra hora não tem. Meu pai era servente do Jockey Club brasileiro, então lá no Pico do Morro, num barraquinho de barro, meu pai chegava e minha mãe era ofertante, sempre foi muito fiel nos dízimos e tudo, e quando a gente pensava que o Natal ia ser angu e feijão, meu pai chegava com as doações lá, porque ele era um funcionário antigo, ele trabalhou 10 anos lá, então meu pai chegava com peru, pernil, jantar dos magnatas lá, e sobrava coisas que nem foi mexida, então dá lá pro Zezinho. E chegava o Zezinho em casa com pernil, peru, um monte de delícias lá, frutas, e a gente lá no alto do morro, um barraquinho, comendo comida de magnata, porque Deus é fiel, simples assim.
O casal de pastores, eles eram americanos, então eles recebiam dos Estados Unidos roupa, sapato, e estava lá os 6 filhinhos de meus pais com roupa importada, morando no Pico do Morro, que o casal de pastores lá se preocupavam que todo mundo tinha que estar bem vestido no culto, para os pobres não serem humilhados pelas crianças mais abastadas. Então a esposa do pastor, ela tinha essa função de ver o que as famílias pobres da igreja estavam precisando ali. Então desde criança eu fui treinada assim, que eu sei que Deus é fiel. Então eu não posso ligar a câmera aqui, isso é desde criança. Quando vocês quiser alguma coisa, peça a Papai do Céu. Desde criança foi assim. Peça a Papai do Céu. Quer o sapato novo? Pede a Papai do Céu. Quer roupa nova? Pede a Papai do Céu. Cansei de ver minha mãe dobrar o joelho por causa de gás, por causa de luz, mas nunca publicamente: oh, gente, ajuda, porque eu tenho 6 filhos, porque eu preciso disso, que eu preciso daquilo, nhenhenhen. Mas essa foi a minha criação, de não pedir, de falar para Deus só o que eu quero, o que eu estou precisando. Agora ele diz aqui, ó: porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, quantas vezes a gente acorda, hoje eu tenho que fazer isso, daqui a pouco o telefone toca, ó, fulaninho partiu, olha, tem que ser assim, então muda toda a sua rotina programada para o dia de amanhã ou para o dia de hoje na parte da tarde. Olha, aconteceu um acidente com fulano de tal, tem que ir lá, vamos lá resolver. Olha, fulano de tal, o idoso tal, a idosa tal tá precisando de remédio tal. Aí a gente muda a rotina toda para ir resolver as coisas, sabe? E quando você pensar, com o aumento desse ano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, aí quando você chega no trabalho, você está demitido. Os planos foram mudados no céu. Então, gente, a questão não vamos dar lugar à ansiedade, não vamos dar lugar à murmuração, porque isso sim entristece o coração de Deus e atrasa a nossa vitória. Aí vamos ficar marchando no deserto. Acorda um dia, só areia, 2, um mês só areia, 1 ano só areia, 10 anos só areia, 40 anos só areia, por causa da bendita murmuração, para não falar outra coisa. Então vamos pedir a Deus, vamos jogar fora a mania de murmuração, vamos jogar fora a ansiedade, vamos parar de entristecer o coração de Deus, né? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Tu és maravilhoso, sabemos que Tu és fiel. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que a Tua potente mão passe, Senhor, na vida dessa pessoa que está Te clamando, está Te buscando, está pensando que é o fim, que é o último suspiro, que não vê saída, mas o Senhor sabe qual é a saída e o Senhor sempre tem o melhor caminho para nós. Nos ajuda, Espírito Santo, a nos livrar da ansiedade, de tudo que nos atrapalha, da tristeza, da murmuração, Senhor, da falta de confiança total em Ti. Em nome de Jesus, essa pessoa que tem gente enferma dentro de casa, que o casamento está em desordem, acha que o amor acabou. Senhor, a família é um projeto Teu, meu Pai.
Em nome de Jesus, Pai. Que haja restauração nessa vida, nesse lar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser.